Hoje nós vamos trabalhar um tema que, sem dúvida alguma, ele traz muita luz à nossa vida espiritual, porque ele tem a ver com a identificação daquilo que é o verdadeiro. E o nosso tema é autêntica. Nós vamos entender que existem muitas coisas que são semelhantes, parecem ser iguais, mas existe a falsa e existe a autêntica. A questão é, será que estamos preparados para saber identificar qual que é autêntica e qual que não é? E esse é o nosso objetivo aqui hoje, já que estamos no instrumento de Deus para preparar pessoas para a vida eterna. Nós não podemos fazer parte daqueles que estão na igreja falsa, temos que estar na igreja autêntica, a verdadeira de Deus. Então, a propósito, a gente vê alguns textos da Bíblia e reforçar a nossa compreensão. A maioria de nós já temos isso, então será uma recapitulação para alguns e para os demais um aprendizado sobre aonde está a autêntica de Deus. Para ilustrar isso, eu queria conversar com vocês sobre algumas obras de arte que foram as mais valiosas ou vendidas de maior importância da história. Essa pintura de Leonardo da Vinci, Salvator Mundi, ela foi avaliada, foi vendida por 127 milhões de dólares em maio de 2013. É muito dinheiro, né? Por uma obra. Olha essa outra obra. Rembrandt, 180 milhões de dólares vendido em setembro de 2015. São esses dois porta-retratos aí, essas figuras. Essa outra imagem é a mais cara obra já vendida na história da humanidade, 300 milhões de dólares. O título dessa obra já está sendo traduzido: Quando Você Vai Se Casar? Paul Gauguin. Sem dúvida alguma, as obras de arte, elas trazem a lembrança do tempo do artista e muitas delas transcendem a época e fazem as pessoas do mundo da arte ficarem de fato aos delírios. Mas a questão aqui não é julgar o valor da obra e nem também o artista ou quem tem coragem de pagar ou condição, é claro, de pagar esses valores. A questão é, essas obras foram vendidas por esse valor porque elas foram definidas como autênticas, verdadeiras. Por isso foram vendidas por esses valores tão altos. E nessa história de buscar autenticidade ou buscar interessados por obras autênticas e valiosas, é que vai entrar em cena agora um personagem muito importante para a gente poder entrar nesse nosso tema. Na tela está a foto de Wolfgang Beltrati e a sua esposa. Wolfgang é um pintor alemão. E ele já havia pintado diversas obras maravilhosas, mas sem ter tido sucesso em vendê-las por um preço que ele considerava justo. Como seu pai trabalhava com restauração de obras de arte, de pinturas, ele resolveu então pesquisar alguns pintores e fabricar obras que haviam sido perdidas por esses pintores do século XX. Pintores que no início do século XX foram reconhecidos, já não são vivos, e ele então pesquisou no catálogo de obras e percebeu algumas obras que não haviam sido encontradas, e então ele focou-se em preparar essas obras, usou membros da sua família e uma familiar da sua esposa, bem idosa, que tinha propriedades na Europa, e ele então ele declarou ter encontrado, guardado, a pedido de familiares antigos, algumas obras de arte que ele acreditava ser de importantes pintores. E essas obras foram avaliadas e de fato foram declaradas autênticas dos pintores, como estão aí expostos na tela. Ele chegou a ter um lucro de mais de 45 milhões. Quais eram as obras? Max Ernst, Braque, Fernand, Legger. Esses eram alguns dos pintores do início do século XX que ele se focou. Eu vou fabricar obras perdidas desses pintores. E deu certo. Ele levou essas obras a grandes especialistas
de museus e curadores internacionais, foram declaradas autênticas e vendidas. E algumas dessas obras foram muito conhecidas por causa de quem as adquiriu. Uma dessas obras foi vendida, essa daqui, por 7 milhões de dólares. Uma obra fabricada por esse pintor, mas com a declaração de ter sido de um pintor do início do século XX. Outra obra foi adquirida por um ator americano, por quase 1 milhão de dólares, é chamado de A Paisagem com Cavalos. Todas essas obras, e foram quase 20 obras que ele conseguiu vender por valores altíssimos, todas elas foram declaradas, num primeiro momento, autênticas, originais. As pinceladas, a maneira, como estava o estado da tela, ele fez tudo para ser perfeito. Ele conseguiu envelhecer a tinta, os ingredientes, tudo que era feito, a tela, e de fato ele ganhou muito dinheiro com isso. Haviam outras obras ainda sendo preparadas para que ele conseguisse, e talvez ele acabou escorregando em um detalhe, porque em meio a essas novas obras que ele estava preparando, uma delas então começou a chamar muita atenção dos especialistas, e então encontraram um traço branco de titânio em uma das pinturas, que é uma fabricação recente, e não datava da época dos quadros que ele estava tentando apresentar como sendo autênticos, e por causa disso, eles começaram a fazer uma reavaliação de todos os quadros anteriores, e descobriram que todos eram falsos. Ele havia os criado. Ele então foi julgado, ele pegou alguns anos de prisão, hoje já está em liberdade, e hoje ele expõe suas próprias obras, mas estimam os especialistas que, apesar dele ter declarado a falsificação de apenas 14 obras, estima-se que existam no mundo hoje 70 obras falsificadas por esse pintor alemão. Então pode ser que em algum museu importante do mundo tenha alguma obra de um artista famoso do passado, mas que na verdade não é original, foi pintado por esse falsário Wolfgang. Veja que as falsificações, quando são bem feitas, elas enganam. Veja que o falso não é o contrário do verdadeiro. Muitas pessoas às vezes confundem isso. Falso é aquele que parece com o verdadeiro, mas não é verdadeiro, não é autêntico. E quando a gente olha então para o instrumento de salvação de Deus, a igreja, algumas pessoas que procuram de maneira errada identificar a igreja verdadeira, olhando quais que não tem nada a ver com igreja verdadeira, mas é justamente naquelas que têm traços de verdade, traços de autenticidade, semelhança de autenticidade, é que está as mãos do pincel do artista enganador de toda a humanidade. Ali está os enganos desse que tem procurado desviar as pessoas da verdade. O que a Bíblia fala sobre autenticidade? O que a Bíblia ensina sobre igreja verdadeira? Você saberia hoje conversar com alguém e digamos que a pessoa fale, de que igreja você é? Você diz a sua igreja. Olha, mas tem tantas igrejas cristãs no mundo, por que você é membro dessa igreja? É porque eu gosto da música. Uma vez eu conversei com uma pessoa que ela disse que não ia vir mais à igreja porque ela achava a música da igreja adventista muito sem graça, e ela preferiu voltar para uma outra denominação que não segue toda a Bíblia, porque a música da igreja adventista é sem graça. Será que você define uma igreja autêntica por causa da sua música? Eu vou nessa igreja porque ela é bonita, eu gosto lá da estrutura, tem salinha para crianças, lá é confortável. É assim que você define uma igreja autêntica? Como é que você conversaria com alguém? Que textos da Bíblia você usaria para dialogar com alguém, fundamentando o porquê você é adventista do sétimo dia? Boa pergunta, não é? E ela merece ser respondida dentro da palavra de Deus. Então convido você para a gente tentar descobrir juntos hoje, ou recapitular, claro que conhecemos, começando com Apocalipse capítulo 10. Apocalipse capítulo 10, versículos 10 e 11.
É um texto bem conhecido, sem dúvida alguma, você já o leu várias vezes, já estudou sobre ele. Capítulo 10, João ele tem uma visão. Visão é aquilo que o profeta tem quando está acordado. Sonho é o que ele recebe de Deus quando está dormindo. E nessa visão, ele tem a visão de um anjo que desce do céu, se encontra com ele. Ele vê então um arco-íris, ele vê um ser especial, brilhante como o sol, e ele vê então na mão desse anjo um livrinho. E então vem o versículo 10 e 11. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Nesses versos nós encontramos uma importante informação sobre a igreja autêntica. Veja que João está escrevendo com respeito às cenas do final da história. As cenas que João descreve estão na sequência do que havia sido apresentado anteriormente. Se você der uma olhada nos capítulos anteriores, você vai perceber a citação de trombetas: primeira, segunda, terceira, quinta, sexta trombeta. São um total de 7 trombetas, e dentro do intervalo entre a sexta e sétima trombeta está a visão do livrinho, que João come, que é doce na boca como mel, mas amargo no seu estômago. E essa visão ela é muito importante, porque ela vai definir os detalhes que devem acontecer, ou deveriam acontecer, entre esse período histórico que antecede o toque da última trombeta, que é identificada como a volta de Jesus. Dessa maneira, nós temos a compreensão do que Paulo disse, por exemplo, no livro de 1 Tessalonicenses 4,16, a Bíblia diz que ao soar da trombeta, a voz do arcanjo, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos seremos transformados. Veja que Paulo tinha consciência de que haverá um toque de uma última trombeta, e esse será o sinal para a abertura da chegada do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então estamos falando aqui, estudando sobre exatamente esse momento onde se prepara para tocar a trombeta, o último toque da trombeta. Por isso que isso era conhecido por todos os profetas bíblicos, esse último toque da trombeta. E é nesse momento que está o episódio que João cita. Como nós já entendemos, o livro do Apocalipse é um livro de símbolos, e precisamos entender a que se refere. Mas a grande questão que envolve esse livro é que houve algo que no primeiro momento despertou muita alegria, foi algo muito maravilhoso, mas que depois, por algumas circunstâncias, se tornou amargo, rejeitável. E então, nesse contexto, que o texto bíblico continua, é necessário que você ainda continue profetizando, pregando, anunciando. Quando a gente fala sobre expectativas, existe inclusive imagens circulando nas mídias sociais sobre expectativa e realidade, aquilo que se sonha e aquilo que realmente se conseguiu, expectativa e realidade. E quando a gente entende sobre expectativa e confirmação da expectativa, a gente está falando sobre esperança. A esperança ela é muito importante para o ser humano. O livro de Provérbios, no capítulo 13, versículo 12, diz que a esperança que se adia, ela faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. A esperança ela precisa ser confirmada, porque senão a gente adoece. E é o que aconteceu aqui. Havia uma expectativa, havia uma esperança. Ele devora o livro, mas aquela expectativa que não foi cumprida, ela se torna amarga, ruim, desagradável. A que se refere esse momento que João compartilha nessa visão? Quando nós estudamos as profecias bíblicas, nós encontramos de fato uma grande expectativa que foi anunciada no século 6 a.C., e eu te convido agora a voltar algumas páginas da Bíblia para o livro de Daniel, no capítulo 8, verso 14. Você conhece bem esse texto?
Daniel teve uma das suas visões e foi-lhe orientado que até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. Isso chamou muita atenção de Daniel, ele queria entender isso, ele queria compreender a que se referia esse período tão longo, ele queria compreender melhor os detalhes. E o que chamou a atenção de Daniel foi a figura do santuário, que algumas semanas atrás tivemos aqui um final de semana inteiro para apresentar a mobília, o significado de todos os itens que Deus estabeleceu. Fato é que santuário era uma figura conhecida por Daniel. E então, a profecia bíblica diz que o santuário seria purificado no final desse grande período. A figura do santuário, ela sempre esteve presente na história de Israel, e nesse momento ela é colocada como um importante acontecimento final da história humana, como uma lembrança constante de que o processo de salvação, que foi iniciado desde que houve entrada do pecado, mas ele já estava preparado, ele apenas foi apresentado. Esse plano então, ele seria confirmado no momento final da história, quando então a última oportunidade seria encerrada, para que então o Senhor pudesse buscar os seus escolhidos. A purificação do santuário era um evento que ocorria uma vez por ano, era um momento onde o sumo sacerdote entrava, aonde estava a lei de Deus, a arca de Deus, e então oferecia um sacrifício puro, perfeito, clamando a Deus o perdão pelos pecados cometidos pelo povo durante o ano todo. Esse dia, de maneira miraculosa, os tecidos sujos, ensanguentados e apodrecidos eram limpos, miraculosamente. Era um momento de regozijo para todo o povo, porque a Bíblia diz que uma nuvem tomava conta do santuário, e a teofania, ou a presença de Deus, se fazia no meio do povo, através daquele importante ritual definido por Deus. Nesse dia da purificação, o povo todo ficava contrito, porque sabiam que a sua causa seria julgada diante de Deus. Por isso eles se preparavam espiritualmente para enfrentar o juízo de Deus. Aquele era um dia de acerto de contas, era o dia do juízo. Por isso que aquele momento era um momento singular, era o momento mais esperado. Se algo não fosse feito como Deus pediu, tudo aquilo precisava ser refeito, porque Deus não aceitaria de qualquer maneira, de qualquer jeito. Assim sendo, a purificação do santuário terrestre ocorria. A Bíblia declara que também deveria ocorrer uma purificação do santuário celestial. Deveria sim acontecer naquele que é o autêntico, o original santuário de Deus, e que foi dado um modelo, uma representação para que Moisés construísse entre os homens. Há também a necessidade de purificar o santuário, que foi afetado pelos nossos erros e nossos pecados. E a Bíblia destaca para mim e para você então uma declaração importante para compreendermos sobre a questão do santuário no céu. No livro de Hebreus, no capítulo 9, versículo 23 e 24, deixa bem claro para mim e para você, por que precisamos compreender a purificação do santuário do céu. A Bíblia diz: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a elas superiores, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos para comparecer por nós diante de Deus. Veja que o santuário da terra teve seu valor, seu cumprimento, mas que de fato existe um autêntico, um original no céu, aonde Cristo ascendeu após ofertar a sua vida pela humanidade e deveria comparecer então agora diante do Pai. E havia então um momento na história que ele deveria adentrar no lugar santo dos santos, para então ter a confirmação do juízo de Deus. Esse momento é o momento que Daniel nos fala no capítulo 8, verso 14. É exatamente essa profecia. E aí fica então aquela questão, como entender isso e qual seria a data para compreender o cumprimento dessa importante purificação do santuário do céu, ou seja, o início do juízo de Deus. Afinal de contas, Cristo volta para buscar a mim, a você, os seus filhos fiéis, mas precisamos passar primeiro pelo julgamento. Desde o primeiro homem, a primeira mulher na história da humanidade,
até os outros vivos, salvos, precisam passar por esse julgamento de Deus. Então, para compreendermos isso, precisamos continuar lendo o livro de Daniel, e ele vai então nos explicar, dentro de uma outra importante profecia, a inserção que está da definição desse período longo. Antes, contudo, temos que lembrar uma importante informação. Na profecia bíblica, um dia se equivale a um ano. Estão na tela alguns textos que confirmam isso, dentre eles Números 14, Ezequiel capítulo 4. Nós temos aí estas referências bíblicas, estes versos bíblicos, que apontam a relação entre um dia e um ano, e eles fundamentam para nós o porquê, profeticamente, entendemos a linguagem simbólica dos livros de Daniel e Apocalipse, se referindo a períodos mais longos do que o que realmente está descrito. Então, 2.300 anos, esse é o período histórico que foi determinado e declarado a Daniel, que deveria se iniciar o juízo de Deus, ou seja, a purificação do santuário que está no céu. Entendendo isso, vamos então agora olhar o que diz a Bíblia no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 25. Daniel, capítulo 9, versículo 25. Daniel, capítulo 9, verso 25. 8,14, ele faz a menção desse grande período, e Daniel 9, 25, ele vai explicar em um pouco mais detalhado algumas minúcias de períodos que estão envolvidos, englobados dentro desse período maior. E ele diz: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe 7 semanas e 62 semanas, e as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Aqui nós encontramos uma importante referência bíblica que vai dar o start, o começo para essa grande profecia bíblica, a reconstrução de Jerusalém. As 70 semanas é uma profecia fundamental para identificarmos o Messias identificado com o seu nome, identificado com a cidade que deveria nascer, a maneira como deveria nascer e o momento que deveria começar a cumprir o seu ministério, inclusive o ano que deveria fazer com que todos os pecados da humanidade fossem pagos na cruz do Calvário. E isso apenas fundamenta para mim e para você, biblicamente, a importância de não pensarmos em nenhum outro Salvador a não ser Cristo Jesus. E é por isso então que as 70 semanas, ou 490 anos, elas vão estar dentro daquele período maior de 2.300 anos, e então é determinado que o início para a contagem desse tempo é a reconstrução de Jerusalém. Quando nós olhamos para a história, e temos a história ao nosso lado, identificamos exatamente o período em que Jerusalém ela foi reedificada, o ano 457. Nós temos vários textos bíblicos para fundamentar isso, você pode ler depois em casa, Esdras capítulo 7, e você vai encontrar ali exatamente o decreto de Artaxerxes, permitindo então a Esdras formar uma grande equipe e voltar a Jerusalém para reedificar a cidade que havia sido destruída pelos babilônios. Desta maneira então, estava se cumprindo a profecia bíblica, iniciando essa contagem de 490 anos, que devem ser deduzidos ou cortados da grande profecia de 2.300 anos. Esse gráfico ilustra bem para mim e para você o momento que deveria começar, 457, começam então os 490 anos, que deveriam se cumprir com a última semana, ou os últimos 7 anos, onde no meio dessa semana seria exatamente a entrega de Cristo na cruz do Calvário. E o final dessa semana seria a rejeição de Deus, de um povo que havia o rejeitado durante toda a história, e então agora pessoas são convidadas de todas as nações, línguas e povos, para se tornarem povo de Deus, nação santa, sacerdócio real, e poderem então sair proclamando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu e você hoje somos o Israel espiritual. O Israel literal perdeu a sua funcionalidade aqui, e a partir então de então, todos nós somos considerados por Deus nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Se colocarmos então os anos faltantes, os 1810 anos que faltam aos 490 que foram,
nós chegaremos então ao ano de 1844, ou seja, meados do século XIX. O que deveria ocorrer nesse ano, no final desse grande período bíblico? Houve um grande reavivamento espiritual no mundo, mas que se tornou mais evidente nos Estados Unidos da América. Um homem, guiado por um estudo bíblico, se deteve em estudar Daniel 8,14 e acreditou estar encontrando a importante data do juízo de Deus, uma data sobre o fim do mundo, e entendendo então que antes desse momento Cristo voltaria para buscar os seus filhos, não sabendo ele ao certo qual seria a data, mas entendeu que esse final, essa profecia determinava o final da história da humanidade. Receoso de ser chamado de louco, ele então guardou essa mensagem durante muito tempo, até que Deus o incomodou, e alguns anos seguintes ele então propôs um desafio para Deus, que se alguém o convidasse, sem ele falar nada com ninguém, ele iria aceitar o chamado de Deus. E quando ele ainda terminava a sua oração, batia à sua porta o seu sobrinho, que morava a pelo menos 2 horas de distância da sua casa, e ele disse: tio, meu pai me mandou aqui falar com o senhor para te convidar, para que o senhor possa pregar na próximo final de semana na nossa igreja, sobre os assuntos da profecia que o senhor está estudando. Aquilo foi de fato uma resposta de Deus. Ele tinha acabado de fazer oração, não era possível. Ele corre então para o quintal, rodeado de árvores, chora com Deus, lamenta, mas ele havia feito um compromisso, e agora chegou o convite. Ele sai para pregar, e depois então, ele sendo incentivado, ele começa a anunciar isso em outros lugares, cidades, igrejas, e se forma um grande movimento, milhares e milhares de pessoas, aguardando esse momento que Cristo vai voltar. Na verdade, o contexto começou a focar nisso, e as pessoas então começaram a se unir ao que se tornou conhecido pelo nome do próprio pregador dessa mensagem, o movimento Millerita. Antes dele, outros estudiosos, como Manuel Lacunza, escreveram sobre esse assunto, mas não teve a repercussão que teve por estarem vivendo naquele momento, o cumprimento dessa grande profecia. Fato é que o livrinho se tornou doce na boca. Estamos vivendo na geração que verá Cristo voltar. Já pensou que coisa maravilhosa? Todos ficaram com mel na boca, todos ficaram embebecidos por essa mensagem linda e maravilhosa, porque estamos cansados de sofrer, cansados de governos corruptos, de um mundo imoral, de um mundo violento, de um mundo de doenças, de morte, de dor. Saber então que estamos vivendo no momento da volta de Cristo é uma mensagem doce, doce à boca. Essa mensagem ela foi proclamada, milhares de pessoas chegaram a deixar suas denominações para se unirem àquele movimento. Ficaram então esperando, até então que, ao final do dia 22 de outubro de 1844, data que pelo calendário judeu se dava a festividade onde se celebrava o juízo de Deus e aonde acontecia o ritual da purificação do santuário terrestre. O relógio bateu meia-noite e não aconteceu nada. Agora as pessoas tinham que enfrentar os amigos, vizinhos, familiares. E aí, não foi arrebatado? Não foi o que aconteceu? Você perdeu a hora? As brincadeiras, o vexame tomou conta de todos? Se frustraram, se decepcionaram, porque aquilo que esperavam não aconteceu. Lembre da visão de João? O livro era doce na boca, mas era o quê? Amargo no estômago. Agora vem o período do amargor. Aquela mensagem não foi compreendida como deveria. Ela foi doce, mas agora vem o amargor. Se cumpriu exatamente na decepção. E é agora justamente pós esse período de decepção, pós esse período de amargor, que Deus então relaciona para João qual deveria ser a missão daqueles que ele agora estava comissionando para pregar o Evangelho. O versículo 11 de Apocalipse 10. Mais uma vez, vamos ler. Ele define então qual é a missão da igreja autêntica, da igreja verdadeira. Apocalipse capítulo 10, versículo 11. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes.
é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. É justamente nesse momento do amargor, é nesse momento da decepção, que deveria surgir um povo chamado por Deus para anunciar as boas novas, a salvação, preparando as pessoas para a volta de Cristo. Aqui estamos lendo exatamente os textos que definem o início da igreja autêntica, da igreja verdadeira de Deus. É exatamente isso que temos que compreender. A igreja verdadeira Deus sempre teve ao longo da história. Começou com Adão e Eva, depois vem Noé, e depois vem Abraão, o povo de Israel, e então, pós o cumprimento dessa última profecia bíblica importante, deveria surgir então o povo verdadeiro de Deus na história, para anunciar a verdade de Deus. Estamos lendo sobre a data de nascimento da igreja autêntica, a igreja verdadeira. O conteúdo que deveria ser pregado por essa igreja está em Apocalipse 14, você conhece bem. Resumindo, capítulo 14 anuncia vozes de anjos, e do versículo 6 ao versículo 12 nós encontramos 3 vozes. A primeira destaca que o evangelho deve ser pregado, anunciando às pessoas a vinda do juízo de Deus e adorando aquele que fez os céus e a terra. A primeira mensagem não apenas anuncia o final desse período de julgamento de Deus, definindo o veredito, mas também lembra às pessoas aquilo que perderam ao longo dos últimos anos, a compreensão de Deus como o Criador de tudo. E é por isso então que esse povo é chamado a restaurar o único mandamento da lei de Deus, do decálogo, que reforça o papel de Deus como o Criador da humanidade, o sábado. É por isso que dentro do conteúdo a ser pregado por essa igreja autêntica de Deus, que deveria nascer pós esse desapontamento, tem que estar inserido a restauração da lei de Deus. Ainda a segunda mensagem angélica, ou a mensagem ou conteúdo desta declaração da igreja autêntica é apresentado, falando com que as pessoas compreendam que a Babilônia, a enganadora, a religião corrompida, distante do ideal de Deus, ela caiu em sua completa falha de pecados e distanciamento de Deus. Essa mensagem precisa ser proclamada, porque aqueles que estiverem com ela, serão com ela destruídos. Por isso que é mencionada a prostituição, ou seja, ela negou estar com o seu único esposo, o seu único noivo, que é Cristo. Substituiu ele por outros, substituindo-o por outros salvadores, ou outras maneiras de alcançar a salvação. E a terceira mensagem, a terceira voz, anuncia então que aquele que adorar a besta e a sua imagem, receberá então a sua marca sobre a fronte e sobre a mão. Haverá então, assim como houve no tempo de Daniel, um juízo declarado por homens, de que aquele que não reconhecesse a estátua seria morto. Haverá também no final da história, na junção dos dois poderes, o que emerge da terra e do mar, uma imposição sobre a sociedade, e aqueles que não se aliarem a essa imposição, sofrerão a perseguição e o decreto de morte. E aí, então, no final dessa terceira voz, no final dessa importante mensagem, está o versículo 12, que vai definir então, quem são aqueles que não receberão a marca na fronte e sobre a mão. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Aqui está a definição da igreja autêntica de Deus. Ela tem uma data de nascimento predita na profecia, ela tem um conteúdo de mensagem a ser pregada, e ela tem características bem definidas, delineadas pela palavra de Deus: restauração da verdade e o testemunho de Jesus, que segundo Apocalipse 19:10, é bem compreendido por mim e por você, como espírito de profecia, como confirmação ao longo da história que Deus guiava o seu povo. Ele sempre levantou profetas, para que pudessem declarar aos homens as mensagens de Deus, e a igreja verdadeira precisa, para o seu cumprimento, ter em sua formação o dom de profecia.
Não é à toa que Deus usou a jovem Ellen Armon para escrever ao longo de toda a sua vida, mais de 60 anos de ministério, 100 mil páginas de revelações de Deus sobre inúmeros temas: saúde, família, relacionamentos, vida espiritual, palavra de Deus sendo apresentada de inúmeras formas, para que pudesse confirmar, sobretudo sobrepondo a própria ciência da sua época, que se confirmou anos e anos depois, e ainda se confirma, de que não era uma sabedoria humana, mas a revelação do próprio Deus. Querido, eu e você estamos hoje na igreja autêntica. Pode ser que o louvor não pareça interessante, pode ser que alguma coisa não te agrade, mas você não pode sair dessa igreja por esses motivos. Essa é a igreja da profecia bíblica. Essa é a igreja que deve anunciar e preparar pessoas para a volta de Cristo. Não se deixe enganar por qualquer outra. Lembre das obras de arte que são semelhantes, mas não são autênticas, porque não são reconhecidas pelo juízo daquele que não pode ser enganado, o próprio Deus. Ele avalia cada milímetro, cada parte, e Ele sabe aonde que está a verdade. E sabemos que não basta apenas pertencer à igreja verdadeira, à igreja autêntica. O meu cristianismo precisa ser autêntico. A minha fé precisa ser autêntica. Nada adianta entrar naquelas portas, sentar, cantar e até devolver sua oferta e seu dízimo, mas se a sua fé não é autêntica, se quando daqui você sai, você não professa viver aquilo que a Bíblia declara, o que Deus espera de mim e de você, chegou o momento de mais do que nunca vivermos uma autenticidade cristã que o mundo precisa e clama, como exemplos que são tão diminuídos no mundo que vivemos. Chegou o momento para declararmos às pessoas que nós de fato pertencemos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Chegou o momento, irmãos, de não brincarmos mais de sermos adventistas, de não brincarmos de sermos filhos e filhas de Deus, mas de valorizarmos o momento que estamos vivendo e podermos oferecer para Deus a cada dia o nosso melhor, permitindo que o Espírito Santo transforme-nos e nos prepare para a eternidade, e nesse processo que possamos ajudar outros a se unir conosco, amigos, familiares. Eu tenho certeza que você tem nomes na sua mente agora, de pessoas que você quer alcançar ainda esse ano, pessoas que você quer muito viver com elas no céu, você quer muito viver com elas na nova terra, mas talvez você hoje não esteja preparado, talvez você hoje não esteja de fato vivendo o que Deus espera. Nós vamos ter agora um momento de fidelidade, em seguida teremos um batismo, e lá de dentro do tanque eu queria fazer um convite para você, eu queria que você começasse a orar por esse convite. O convite é viver de maneira autêntica, verdadeira, o chamado de Deus. E o segundo convite, aproveitarmos o tempo que ainda nos resta, não sabemos quanto, para alcançarmos as pessoas que estão no nosso círculo de influência, para que a gente possa, naquele grande dia, oferecer a Deus os frutos daquilo que Ele tem feito e faz na nossa vida. Que Deus possa te conduzir a essa decisão, e que tenhamos nesta manhã uma confirmação da nossa salvação em Cristo. Amém.